Boa noite, pessoal da semiologia, tudo tranquilo? Vamos começar a nossa aula aqui do exame físico geral do paciente, certo? Dando continuidade num exame aqui que é importante. Ele tem uma atenção maior na área médica, mas nós, cirurgiões dentistas, nós não vamos executar isso aqui porque isso aqui é um ato médico, tá? É um exame do ponto de vista eminentemente da prática médica. Mas nós, profissionais da saúde, que somos cirurgiões dentistas, temos que ter pelo menos um entendimento, a noção de como é feito, por que se faz, o que significa, para que numa situação de uma interação, de uma conversa, de passar um caso ou algo parecido, ou um médico vir falar alguma coisa, explicar alguma coisa mais tecnicamente para a gente, nesse lado da avaliação semiológica, a gente possa ter uma noção, um entendimento do que ele está falando. Por quê? Porque nós já tivemos aula, já estudamos algo, nem que seja bem básico sobre isso, tá? Então, resumindo, para que a gente tenha uma noção do que é esse tipo de exame semiológico no exame físico geral do paciente. Então, nós vamos começar pelo exame cardíaco, tá? Pessoal, vocês lembram dos métodos do exame físico do paciente que eu falei? Nós temos inspeção, palpação, ausculta e também tem percussão em alguma desses exames aqui. Nós vamos estar falando do cardíaco, do pulmonar e do abdominal, certo? Então vamos lá. Com relação ao exame cardíaco, inspeção e palpação. Inspeção é você examinar o paciente sem tocar no paciente, sem pegar nele, certo? Você só está examinando com os olhos, dos pés à cabeça. Tudo aquilo que eu falei para vocês nas aulas anteriores aí, sobre marchas, biotipos, se tem edema, você vai estar olhando sem pegar no paciente. Quando você palpa, certo? Você vai estar examinando tocando no paciente, tá? Pegando nele. Tem a forma de palpar tecnicamente falando, tá? E a ausculta é quando você usa o aparelho chamado estetoscópio, que é aquele aparelho que vocês viram nas aulas anteriores que eu falei do estetoscópio e do esfigmomanômetro. No caso aqui, para aferir a pressão arterial. No caso aqui, vocês vão estar usando só o estetoscópio, tá? Ou o médico vai estar usando o estetoscópio. E na ausculta, pessoal, nós vamos estar do exame cardíaco avaliando o ritmo, tá? As bulhas cardíacas, o tempo e os sopros, certo? Então, começando aqui a subclassificação pela ausculta. Já falei da inspeção e da palpação, mais na frente eu vou falar mais detalhes num exemplo que eu vou citar. Vou citar um exemplo para cada tipo de exame. Então, na ausculta, o que é avaliar o ritmo? É saber se ele está regular ou irregular. O que é ritmo? É a batida, certo? Essa batida está dentro de um compasso, tá? Se esse compasso está de forma regular ou irregular, certo? É igual lá no pulso. Nós também avaliamos se o pulso está regular ou irregular. Lembra dos sinais vitais? Então, bulhas cardíacas, tá? As bulhas cardíacas são os sons que o coração faz, tá? Então elas podem ser, na interpretação, na classificação desses sons, a gente pode classificá-los como normofonéticos ou normofonéticas, tá? Hipofonéticas ou hiperfonéticas. Normofonéticas, se o som está numa, vamos dizer assim, se ele está dentro de um padrão de audição, certo? Considerado normal. Ele não está nem alto demais, nem baixo demais, tá? Hipo é baixo e hiper é alto, tá? Tempo, nós temos 2 ou 3 tempos. E sopros, nós vamos ter presença ou ausência de sopros, tá bom? Então isso aqui explicando sobre o exame cardíaco. Passando aqui para frente, pessoal. Então vamos lá. Vamos entrar agora aqui em bulhas. As bulhas cardíacas, elas se dividem em, dentro de um padrão normal, da normalidade, acompanhem o meu cursor aqui, certo? Primeira bulha, que é o AB1, é quando o coração faz tum. Sempre é tum, tá, a batida do coração, tum, tá, tum, tá.
Esse é o som que o coração faz, é como é classificado esse som. Então o tum é a primeira bulha, é o B1. O tá é a segunda bulha, é a B2. Isso é normal, você ter duas bulhas. Ao escutar duas bulhas, então está dentro da normalidade, certo? Quando você ausculta uma terceira bulha, ela pode ser fisiológica ou patológica, tá? Por exemplo, fisiológica, se o paciente tiver acabado de fazer uma atividade física, estiver muito acelerado, você pode escutar uma terceira bulha, certo? E também pode ser o paciente normal, sem nenhum esforço físico, você escutar uma terceira bulha, aí você pode classificar como algo já patológico, tá? Numa quarta bulha, se você ausculta essa quarta bulha, com certeza já é patológico. Então, qual que é o som da terceira bulha, que é a B3? Tum ta ta, tum ta ta. E da quarta bulha, que é a B4, trum ta, trum ta. Dá uma corrida no tum, ele faz trum, trum ta. Você ouve praticamente 4 sons, tá? Então isso já é precisamente patológico. Então bulhas cardíacas, pessoal, é isso aqui. Auscultou duas, tum tá, normal. Terceira bulha, tum tá, tá, pode ser fisiológico ou patológico, e trum tá, que seria uma quarta bulha, é sempre patológico. Certo? Vamos continuar aqui o nosso slide. O exame cardíaco, pessoal, quando eu vou auscultar, eu vejo sempre o professor, o médico, colocando o estetoscópio no tórax para auscultar o coração. Existe um ponto certo, um local, o que ele quer ouvir ali, sim, tudo é uma técnica, certo? São chamados focos de ausculta. Então nós temos aqui 4 focos principais de ausculta. O primeiro deles é o foco pulmonar, tá? Aí vem o foco aórtico, aí tem o foco tricúspide e o foco mitral. São os focos principais das regiões do coração, certo? Onde estão as válvulas cardíacas, certo? Então o médico vai auscultar nessa posição aqui, ó, próximo do externo, no lado esquerdo, é o foco pulmonar. Próximo ao externo, do lado direito, é o foco aórtico, é onde a aorta está saindo do coração. O foco tricúspide é onde aqui mais para baixo, perto do apêndice estifoide. E o foco mitral é na região próxima do ictus cordis aqui do paciente, tá? Onde estão as válvulas e são os focos de ausculta, certo? Cardíaco, no exame cardíaco. Continuando. Então aqui, pessoal, eu vou ler um casozinho aqui, que é um exemplo, para que vocês entendam um exame cardíaco completo do paciente, certo? Então vamos lá. Na inspeção, ou seja, nós vamos olhar, observar, examinar sem palpar o paciente, nós vamos perceber que ele está com ausência de abaulamentos e retrações em região pré-cordial. Não tem abaulamento naquela região centro-esquerda do tórax, onde o coração está localizado, certo? Não tem nenhum abaulamento, nenhuma alteração anatômica, não tem nenhuma retração, nenhuma cicatriz grande, nenhum defeito ali. Então a gente pode estar classificando inspeção, ausência de abaulamentos e retrações em região precordial. Como nós tivéssemos esse exemplo aqui, como se nós estivéssemos examinando do ponto de vista cardíaco um paciente, tá? Na palpação, agora a gente vai examinar pegando no paciente. Então nós temos ausência de choque valvar, certo? O que seria choque valvar? Quando o coração está fibrilando, ele está com alguma pulsação diferente, vamos supor um pequeno tremor, ele fibrila. Se a gente palpar bem profundamente no tórax, apertando a região ali em cima do coração, na área lá precordial, a gente vai sentir com o tato, com a polpa da digital nossa, esse fibrilar, esse tremorzinho. Isso é choque valvar, tá certo? Aí vamos continuando. Ictus cordis palpável. O que é ictus cordis? O ápice do coração, pessoal, a ponta do coração, tá, que está voltado mais para o lado esquerdo, ele é a região do coração mais próxima à parede do tórax. Tá? Então essa região, essa zona é chamada de ictus cordis. Ela é palpável e ela se encontra no 5º espaço intercostal esquerdo, ou seja, no 5º espaço entre as costelas. Os arcos costais, que são as costelas, se originam lá na coluna vertebral e se inserem no externo, fazendo o gradil costal ou
o gradil das costelas, certo? Com duas flutuantes lá embaixo, abaixo do externo, certo? Os espaços que dividem uma costela da outra é chamado de espaço intercostal. Então, esse ictus cordis, onde está o ápice do coração, ele está localizado no quinto espaço intercostal esquerdo. E ele é móvel à mudança de decúbito. O que é decúbito, pessoal? Quando o paciente está deitado, o termo técnico que a gente usa é decúbito. Então, se ele está deitado de costas, ele está em decúbito dorsal. Se ele está deitado de bruços, ele está em decúbito ventral. Se ele está deitado de lado, ele está em decúbito lateral, certo? Então, quando ele muda de posição, deitado, esse espaço aqui movimenta, tá? Muitas vezes o ictus cordis ele é palpável, às vezes no quarto, ou próximo ao quinto, mais para cima um pouco. Então, ele tem uma certa mobilidade. Por isso que fala imóvel a mudança de decúbito, tá? Então, na palpação, no exame de palpação, certo? Na avaliação com as mãos, tá? A gente percebeu a ausência de choque valvar, tá? Não há uma fibrilação, a gente não percebe nenhum tremor. A gente sentiu o ictus cordis palpável no quinto espaço intercostal e ele se movimenta a mudança de decúbito. Isso aqui é normal, tá? Beleza? Na ausculta, que é usando o estetoscópio, que eu já falei para vocês, que é o aparelho de auscultar sons no corpo humano. O que nós observamos aqui no nosso exemplo de exame? Ritmo regular em 2 tempos, certo? Olha os tempos aqui que eu falei para vocês, tá? Tempo 1 e tempo 2, certo? Mas aqui está explicando, 2 tempos, 2 ou 3 tempos, que nós temos aqui na avaliação, tá? Então, ritmo regular tem em 2 tempos, as bulhas normofonéticas, certo? É o som que a pulsação do coração faz quando ele impulsiona o sangue, tá? É um som de bolha, de aquele de mandar o sangue para frente, certo? Então, nós temos aqui, voltando, ritmo regular em 2 tempos, aqui o ritmo, 2 ou 3 tempos, porque nós temos, dentro de uma normalidade, 2 ou até 3 bulhas, certo? Então, nós temos esses tempos aqui, um tempo de cada bulha, tá? E a bulha é o som, o que você ouve do som, e o tempo é o tum e o tá, e a bulha é o som da movimentação do sangue no coração, certo? Então, as bulhas estão normofonéticas, voltando aqui, que eu falei para vocês, o som está normal, tá? Não está menor e nem maior, está dentro do padrão de normalidade. Aí nós percebemos um sopro sistólico. Quando o coração faz sístole, como que a gente sabe que ele está na sístole? Você está com o esteto no foco aórtico, certo? E você está com o dedo lá no pulso radial. Quando você sente o pulso encher, dá aquela batida, você sente a amplitude do pulso, você teve uma sístole, certo? Se você teve uma sístole, você percebeu um som diferente, que é o sopro. Eu disse aqui na classificação que sopros eles podem ser presentes ou ausentes. Então, voltando aqui, você percebeu numa sístole, assim que você percebe a sístole na ausculta, você tem que estar com o esteto e o dedo lá no pulso radial, certo? Então você percebeu um sopro sistólico em foco aórtico, ele está identificando o foco, certo? Aqui, ó, o foco aórtico aqui. Onde você classificou numa escala de 6 cruzes, 2 cruzes, ou seja, é um sopro, mas ele não está tão intenso, tá? O que seria um sopro? O sopro é realmente o soprar.
quando você ouve as bulhas, o turbilhonamento do coração, certo? Parece que vai ar junto, tá? Ou seja, ou ele está retornando ou ele está indo para frente um som mais de ar no meio desse turbilhonamento sanguíneo, tá? Então isso é o sopro. Então você ouviu o sopro sistólico em foco aórtico, 2 cruzes em 6, com irradiação para as carótidas. Você conseguiu perceber que isso irradia até para as carótidas. Lembre da anatomia que nós temos a carótida comum, a externa e a interna. A interna irriga o cérebro e a externa irriga a face, certo? A ausência de cliques ou estalidos, que são outros sons na ausculta cardíacas patológicos também. Então você não percebeu nem clique nem estalido, mas percebeu um sopro. Então isso aqui é um exemplo que eu dei de um exame cardíaco, só para vocês entenderem como ele é executado, certo? E o porquê que o médico faz isso, o que o médico quer avaliar, só para que a gente tenha uma noção, pessoal. Continuando. Mudamos agora de região, certo? Dentro do tórax ainda, nós vamos agora fazer o exame, aprender noções do exame do aparelho respiratório, tá? Ainda nos 4 métodos de exame físico. Quais são eles? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Aqui, no aparelho respiratório, a gente faz a percussão, certo? Aqui no cardíaco, a gente não faz a percussão, a gente só faz a inspeção, a palpação e a ausculta. 3 só dos exames físicos. No respiratório, a gente executa os 4, tá? A gente percute também. Então, nós fazemos a inspeção, que a gente vai avaliar, vai examinar sem tocar. Nós vamos fazer a palpação, que a gente vai examinar tocando, tá? Pegando no paciente. A percussão, percutindo, existe uma técnica de percutir. E nós vamos fazer a ausculta pulmonar, certo? Que é ouvir o som, tá? Dentro da ausculta, pessoal, nós temos o que a gente chama de murmúrio vesicular. É o normal, certo? É o som normal, a abreviatura dele é MV. É o som normal do inspirar e expirar do paciente. Quando você inspira e expira, você ouve aquele som do ar dentro do pulmão. No pulmão tem que ter ar circulando, certo? Então isso é o murmúrio vesicular. A abreviatura MV, ele é normal, tá? Ruídos adventícios, aí já são sons anormais, tá? E dentre eles nós temos os roncos, os sibilos, os estertores, os estridores, tá? Que são considerados sons normais. Ronco é o mesmo som de um ronco mesmo, faz um barulho tipo roncando. Sibilo já é um som fininho, tá? Vai mais pro agudo, é o som do sibilo. O estertor, pessoal, é como se tivesse o raspar de cabelo, tá? Como se fosse uma crepitação. Você esfrega os dedos no cabelo e sai esse som que você ouve, tipo de esfregaço de cabelo, tá? Esse estertor pode ser bolhoso ou constrictante, certo? E nós temos o estridor, certo? Que já é aquele som como se a pessoa estivesse sem ar, puxando, tentando puxar o ar e o ar não sai, certo? Então esses sons, os sons dessas palavras que classificam elas aqui, roncos, sibilos, estertores, estridores, e são todos classificados como anormais. Os murmúrios, que são, o murmúrio, quer dizer, murmúrio vesicular, que é o som normal da inspiração e da expiração, certo? Sopros, pessoal. O que seria o sopro na ausculta pulmonar? É o turbilhonamento de ar no pulmão, tá? Na ausculta pulmonar também tem sopro? Também tem sopro. Então o ar passa meio emboladão, meio turbilhonado. É diferente do murmúrio vesicular. Também é um som patológico, tá? Turbilhonamento do ar no pulmão. Ressonância vocal, certo? Quando você, o que isso quer dizer? Quando você está auscultando o pulmão, certo? Você pede para o paciente falar qualquer som, qualquer palavra, 33,
qualquer palavra assim, você está observando a ressonância vocal, se está dentro de uma normalidade, tá? Você ausculta com o próprio esteto, o som da voz dele, o que ressona no vocal dele, certo? Então, tá claro aqui a explicação para vocês do exame do aparelho respiratório. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, a inspeção, palpação e a ausculta, explicando como que é feita essa ausculta, certo? Continuando aqui. Locais para percussão e ausculta no exame do aparelho respiratório. Então, nós temos vários focos de auscultas ou locais de ausculta. Na frente, na região anterior, nós temos essas duas regiões aqui, próximo ao pescoço. Aí a gente vai baixando aqui, então, o número 2, o número 3, aí o 4, 5, 6, 4, 5, 6, na região do mamilo. Nas costas aqui, no dorso do paciente, a mesma coisa, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 e 7, seguindo a mesma direção do anterior, certo? Por isso que o médico coloca o esteto aqui na frente, na ausculta pulmonar, nesses pontos, e coloca nesses outros pontos aqui, na ausculta na região dorsal, certo? Do pulmão. Continuando, pessoal. Então, aqui um exemplo de um exame do aparelho respiratório, tá? Então, vamos lá. Temos um paciente. Então, na inspeção desse paciente, como que a gente classifica? Tórax atípico, ou seja, não está típico de nada, tá? Está dentro da normalidade. Ausência de retrações ou abaulamentos, bem semelhante no exame cardíaco, tá? Na palpação, o que a gente observou, certo? Que é a inspeção, que é o exame pegando no paciente. Expansibilidade, ou seja, se o tórax se expande. E elasticidade preservadas, tá? Então ele se expande com tranquilidade, contrai e expande. Fremitotóraco vocal, preservado, e simétrico em todo o campo pleuropulmonar. Fremitotóraco vocal é um som, pessoal, que você faz, que o paciente, na hora que ele está respirando e inspirando, ele dá tipo uma tremidinha na região das cordas vocais. Isso é chamado de frêmito, tá? Então esse frêmito, esse som que você ausculta usando o tórax, mas com o paciente falando, emitindo algum som, ele está preservado e simétrico, ou seja, ele acontece nos dois lados, tá? Do pulmão e em todo o campo pleuropulmonar, dos dois lados e em todo o pulmão de cada lado, tá? Percussão. A técnica lá que o médico percute naqueles pontos lá do pulmão, ele classificou como: na percussão o som está claro pulmonar, então é som claro pulmonar, presente e simétrico, também está presente e dos dois lados, universalmente, certo? Ou seja, em todo o campo pleuropulmonar. Quando fala universalmente, é todo o campo pleuropulmonar, é a mesma coisa. Então a ausculta. Tá, isso foi na inspeção, na palpação, na percussão, agora a ausculta, com esteto. Murmúrio vesicular universalmente audível. Então ele ouviu o mesmo som que é normal, que é do murmúrio, que é um som normal, vesicular, das vesículas pulmonares, tá? Em todo o campo pleuropulmonar, ou seja, universalmente audível, é essa abreviatura. Então está presente e simétrico em todo o campo pleuropulmonar, quer dizer universalmente audível. E não tem ruídos adventícios. Então, como que ele classifica? Ausência de ruídos adventícios e sopros, tá? Que são coisas patológicas. Ressonância vocal preservada, que é aquele som que o paciente fala 33, aí o cara fala 33. Então, isso aqui é um exemplo de um exame do aparelho respiratório, certo? Então, aqui está tudo normal com esse paciente. Olha essa abreviatura aqui, FTV quer dizer fremitotóraco vocal e MVUA, murmúrio vesicular universalmente audível. Eu disse para vocês aqui a hora que eu especifiquei o significado dessa sigla, tá? Então, ficou claro aqui essa explicação, né? Esse exemplo que eu dei de um exame do aparelho respiratório.
Então vamos continuar, pessoal. Vamos entrar agora no aparelho, no exame abdominal, certo? Que é uma cavidade também, a cavidade abdominal. Então, o abdômen, pessoal, ele se divide em 4 quadrantes e 9 regiões, tá? Os quadrantes são esses aqui. Vamos dividir o abdômen em 4 quadrantes, imaginariamente. Nós temos superior direito, superior esquerdo, o inferior direito e o inferior esquerdo, tá? E nós também temos o mesmo abdômen dividido em 9 regiões, certo? Que seria como se fosse um jogo da velha, traçando aqui essas verticais e essas horizontais. Nós temos aqui no centro, acima, o epigástrio, nós temos abaixo o mesogástrio e o hipogástrio. À esquerda do paciente, nós temos o hipocôndrio direito, a região do flanco esquerdo e a região da fossa ilíaca esquerda. Do lado direito do paciente, o hipocôndrio direito, o flanco direito e a fossa ilíaca direita. Então, são essas 9 regiões do abdômen. Então, por exemplo, quando vai descrever uma dor no paciente, o paciente está sentindo dor em fossa ilíaca direita, aí você já sabe onde é a região da fossa ilíaca direita. Ah, estou com uma dor epigástrica, tá? Na região do epigástrio. Aí você já sabe onde está essa região do epigastro, logo abaixo aqui do apêndice xifoide. Ah, a dor está em fossa ilíaca esquerda, você já sabe que é nessa região aqui, do lado esquerdo, tá? Então essas são os quadrantes e as 9 regiões da divisão do abdômen. Continuando. Vamos agora aprender o exame do abdômen, tá? O abdômen nós temos inspeção, ausculta, palpação e percussão, tá? Somente o cardíaco que não tem a percussão, certo? Mas o abdômen e o tórax e o pulmão têm a percussão. Então vamos lá, na inspeção, tipos de abdômen, como que a gente vai observar? Nós vamos examinar sem tocar. Nós vamos observar um abdômen plano, um abdômen normal, globoso, já um abdômen volumoso, já aquela barriga acentuada, e pode ser também em avental, certo? Em ventre de batráquio. Em avental seria assim, aquela barriga flácida que já cai fazendo aquela pochete lá embaixo, tá? Em ventre de batráquio é como se fosse a barriga do sapo, certo? A parte ventral do sapo também bem enlarguecida, certo? Lateralizada. Essa é em ventre de batráquio, classificação do tipo de abdômen. Na ausculta de um abdômen, o que nós vamos observar? Ruídos, tá? Ruídos hidroaéreos, são considerados normais, e borborigmo, que são um peristaltismo acelerado. O peristaltismo, pessoal, que é a movimentação do intestino, certo? O intestino movimentando para empurrar o bolo fecal, o bolo alimentar, que se transforma em bolo fecal, até sair lá no reto e no ânus, para que o bolo fecal ande no intestino, percorra todo o intestino delgado e grosso, o movimento que ele faz é o peristaltismo, tá? Certo? Quando esse peristaltismo está normal, o som que a gente classifica é de ruído hidroaéreo, tá? Quando ele está acelerado, está mais barulhento, aqueles barulhos que a gente ouve na barriga, fala, está com fome, na verdade você está ouvindo um peristaltismo acelerado, que é denominado de borborigmo, tá? Na percussão, pessoal, nós vamos ouvir 2 tipos de sons, o som timpânico, certo? Que é considerado normal, e o som maciço, que é considerado anormal. O timpânico no exame do abdômen, o que é? Você bate, parece que você está batendo num tambor, tum, 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 porque tem ar dentro da cavidade, então é como se o som estivesse batendo num instrumento de percussão. Então, a classificação que dá desse som é timpânico, certo? Agora, quando está maciço, ou seja, bate, parece que tem uma coisa, um volume ocupando lá dentro, duro, certo? Aí isso é o som maciço, tá? Isso é considerado anormal, pessoal. Tá? Na palpação, isso aqui é interessante, pessoal. Vocês vão aprender agora o sinal de Bloomberg. O que significa o sinal de Bloomberg? Verifica-se se há
peritonite. Peritonite é inflamação no peritônio, que é o músculo que recobre as vísceras, tá? Que recobre o abdômen. Então, o sinal de Bloomberg, ele é positivo ou negativo. Quando o paciente, como que a gente observa esse sinal de Bloomberg? Por exemplo, o paciente está com dor abdominal em fossa ilíaca esquerda, certo? O médico vai lá e palpa, se afunda com os dedos esticados, tá? Na posição como se fosse uma faca, toca na região onde o paciente refere a dor e ele afunda, tá? Ele afunda bastante assim, até incomodar o paciente, puxa rápido, retrai rápido, tira rapidão. Se o paciente pular aquela coisa que deu aquela agulhada forte, é sinal que há peritonite, ou seja, o processo inflamatório ali naquela região que está causando dor já atingiu o peritônio, que é o músculo, já inflamou o músculo, tá? Então, quando acontece esse reflexo doloroso do paciente, quando você aperta rápido, aperta e puxa rápido, você diz que o sinal de Bloomberg está positivo, tá? Quando você aperta, o abdômen está flácido, não está duro, não está em tábua, e o paciente não refere dor na hora que você remove rapidamente a mão, aí o sinal de Bloomberg está negativo, ou seja, não se verifica peritonite, não há presença de inflamação no peritônio. Certo, pessoal? Bem clarinho essa explicação aqui e esse slide, certo? Vamos passar mais para adiante? Agora o exemplo nosso de um paciente num exame de abdômen. Então vamos lá. A inspeção, nós temos um abdômen globoso, tá? uma barriga grandona, ausência de abaulamentos, não tem abaulamentos, ou retração cicatricial, certo? A cicatriz umbilical está normocentrada, ou seja, onde tem um umbigo ali, está bem na posição anatômica mesmo, ou seja, normocentrada, ela não está nem lateralizada, não está mais acima do que a região normal que ela tem que estar. Então, beleza, na inspeção a gente percebeu isso aqui. Na ausculta, tá? Nós percebemos ruídos hidroaéreos presentes, tá? E normais, então não tem borborígmo, só os ruído hidroaéreo mesmo, tá? O peristaltismo normal. Na percussão, a gente batendo no abdômen por sobre os dois dedos de uma mão, com outros dois dedos da outra mão, a gente bate em várias regiões daqueles quadrantes lá do abdômen ou das 9 regiões. Nós percebemos o que? O som timpânico audível universalmente, ou seja, tá normal. Lembra que eu falei aqui, ó, som timpânico normal e som maciço anormal. Então, nós ouvimos o som timpânico, então ele está normal na percussão. Na palpação, pessoal, aqui a palpação, ó, nos remete ao sinal de Bloomberg. Então, vamos lá. Palpação indolor, então indolor a palpação, ausência de defesa abdominal. A defesa abdominal é quando você tem o Bloomberg positivo, certo? Então o paciente refere dor na fossa ilíaca, você fez o exame de palpação, ele teve defesa abdominal. Se ele teve defesa abdominal, o Bloomberg provavelmente é positivo. Você tem uma peritonite, provável peritonite nessa região, tá? Ausência de massas e hérnias, tá? Então você não percebeu nenhum volume ali, nem alguma coisa palpando as regiões daquele abdômen, nenhuma massa, algo parecido com um volume endurecido abaixo daquele abdômen, abaixo daquele peritônio na palpação, tá? Então você pode descrever da seguinte maneira: ausência de massas ou hérnias. O que é uma hérnia, pessoal? A hérnia é quando uma das vísceras sai para fora do músculo, ela acha um espaço entre as fáscias musculares e brota para fora, ela fica bem no subcutâneo. Então está herniado uma região visceral, ou seja, ela ultrapassou a barreira da musculatura. Isso é uma hérnia. E hérnia estrangulada é quando às vezes o músculo comprime essa alça, por exemplo, se for no intestino, essa alça intestinal, ela comprime de um jeito tal que estrangula. Isso causa muita dor e dependendo do estrangulamento pode necrosar a alça. E aí a dor é terrível, certo? Faz uma irritação peritoneal, aí o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia, tá? Para poder reduzir essa hérnia, para poder operar da hérnia, tá? Muitas vezes já está até com necrose ou com cianose na região estrangulada ali da alça.
Então, isso aqui é um exemplo do exame abdominal, pessoal, que o médico faz corriqueiramente no paciente. Nós vamos fazer isso aqui? Não, mas nós podemos entender ou ter uma noção do que é feito, para que é feito, como é feito, tá? Essa é a explicação. Então vamos aqui mais para frente. Finalizando aqui para vocês, uma musiquinha que eu gosto muito, que é a música do Jorge Aragão, que é do fundo do nosso quintal. Mais um pouco vai clarear, nos encontraremos outra vez. Com certeza nada apagará esse brilho de vocês. O carinho dedicado a nós, derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos sós. Boa noite para quem se encontrou no amor. Boa noite para quem não desencantou. Boa noite para quem só veio sambar. Boa noite, batendo no pé e na palma da mão. Boa noite para quem só sentiu saudade. Afinal, obrigado do fundo do nosso quintal. Jorge Aragão, grande compositor. Pessoal, boa noite, fiquem todos com Deus, um forte abraço.